Fala, Paulo. Tudo bom? Melhor agora. Essa semana estou um pouquinho melhor do que nas semanas anteriores. Alimenta alguma esperança, né? Bom, boa tarde aí, pessoal, de todas as redes que estão nos acompanhando. Nós resolvemos fazer esse bate-papo improvisado de última hora aí, porque estamos no epicentro desse furacão, né? Eu fui chamado de jornalista pelo William Bonner. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Fiquei assustado. Não sei se isso é bom ou ruim, Paulo. Mas então, vamos começar daí. Bom, um relato aqui, Paulo, só para você saber, porque eu escrevi minha coluna da Oeste agora, que vai sair na sexta. E eu quis dar um tom mais pessoal, porque eu já escrevi para a Gazeta, vamos falar aqui das coisas mais objetivas sobre os crimes evidentes do ministro Alexandre, que essa reportagem, esse vazamento da Folha, do Glenn Greenwald, revelam. Então eu quis dar um tom mais intimista. E eu começo contando quando eu soube da notícia. Foi engraçado, se você for olhar no teu telefone aí, você me mandou uma mensagem. Você viu, né? E eu estava no final da minha live, eu tinha recebido uma mensagem do Fábio Serapião, que escreveu a reportagem junto com o Glenn Greenwald, mas eu entrei logo ao vivo, então não vi nem do que se tratava. Aí eu tinha divulgado... Você diz agora, né? Não ontem, lá no dia... Ontem. Eu tinha divulgado pela primeira vez aquele sponsor que até você foi o primeiro que teve contato com eles e tudo. Então, quando você mandou, você viu, né? O pessoal do MyLiberty, né? Que tá agora... Isso, MyLiberty.bet. Eles também mandaram um contrato para mim, eu ainda não assinei com eles, mas vou assinar. Exato. Eu achei que você estava falando disso. Então, se você for ver a resposta, parece papo de bêbado. Eu te respondi assim, aí falei de um comentário que fizeram da Liberty.bet, e daqui a pouco você está assim, você está ao vivo? Eu falei, não, estou terminando aqui a live. Você pode entrar... Não, mas então você não tinha visto ainda a bomba. Não. Eu fiz o meu programa inteiro. Eu falei, vamos entrar ao vivo você e eu, você estava ao vivo naquele momento na tua live para apoiadores. Isso. Aí quando eu terminei e vi o que era, aí o Ubinha já estava me chamando, Rodrigo, você entra agora na Oeste? Eu falei, entro, mas nem tive tempo de ler direito a reportagem. Me dá 5 segundos. E fui lendo a reportagem, a Paula me chamou e eu fiz o meu comentário, que foi, obviamente, pedir a prisão do ministro Alexandre. Eu acho que... Não deveria ser chocante, porque normalmente as pessoas cometem crime e a gente perde a prisão, independente do seu ministro Alexandre ou não. É isso. E tá todo mundo tentando fazer o paralelo aí com a Vaza Jato, né? Uma pequena diferença, eu sei que você sempre teve essa visão mais crítica da Lava Jato, né, Paulo? Mas uma pequena diferença é que mesmo que você condene por garantismo, digamos assim, os excessos, os abusos do sistema acusatório, da própria justiça, a gente sabe que ali eram corruptos, né? Alguns réus confessos e tudo mais. Nesse caso, eles estão perseguindo quem não cometeu crime nenhum. A coisa é assim, ó, vê se acha alguma coisa do Paulo. Aí o cara volta assim, não tem nada. Então usa criatividade. Falou isso para a Revista Oeste, para você. É um negócio de louco. Negócio de louco que está acontecendo. Eu acho que né, as pessoas têm que tomar cuidado para não confundir. As situações não são idênticas. Tem um componente análogo à Lava Jato. Né? O fato de que o sistema acusatório não estava sendo respeitado. Na Lava Jato a gente tinha um problema grave, que era o fato de juízes e procuradores terem uma relação que não era uma relação absolutamente transparente, conversas por Telegram que não deveriam acontecer nos autos. E só um parênteses, que vazou por meio de hackers, que também é uma questão da prova ilícita. Nesse caso, não. Nesse caso foi a fonte, alguma fonte. Eu por um acaso, sei quem foi. Mas no caso da Vaza Jato, a fonte é ilícita para a justiça, mas para o jornalista não é. Né? Se chegarem para mim amanhã com provas do telefone hackeado, aliás, tem um hacker aí que está dizendo, parece que hackeou o telefone do Adélio, foi na Aurivejo, uma coisa impressionante. Eu estou até me aprofundando nessa história. Se chegarem para mim provas obtidas do celular do Adélio por hackeamento, eu não vou ter nenhum pudor em divulgá-las, porque eu sou jornalista. Essas provas não vão poder ser usadas na justiça para condenar o Adélio. E se apresentarem, eu vou me posicionar de forma contrária. Agora, a validade persiste. Eu acho que tem esse componente análogo, mas o que eu acho que talvez esteja faltando às pessoas, os petistas estão chateados comparando com o Moro, comparando com a Lava Jato, mas eu acho que falta aqui senso das proporções, Rodrigo. Porque a coisa mais impressionante, esse aspecto que você falou é um deles,
mas a proporção do negócio. A gente está falando de um ministro da Corte Constitucional de um país. Eu estava aqui no telefone agora há pouco com o pessoal da Maria Elvira Salazar, como eu te falei, e estava tentando explicar, e eles falam, mas como assim o ministro do Supremo Tribunal, um justice, está pedindo para gerarem provas contra um jornalista que o critica? Mas eles não entendem nem como isso poderia funcionar. E os capangas, o mais engraçado é assim, os capangas, sabendo que vai dar problema, que é uma coisa descarada na palavra de um deles, né? Dizendo assim, mas isso é pelo TSE ou pelo STF? Quer dizer, escolhe aí, né, qual instrumento você vai usar para perseguir. Você tem um alvo, é o Beria da União Soviética, dizendo, me dê uma pessoa e eu encontro o crime, né? Exato. Então, assim, ele escolheu a Oeste, que estava incomodando, você, eu e alguns outros, né? E foi em cima. E tudo de uma forma descarada, repito, né? Todos ali sabiam que estavam cometendo atos ilícitos. Aí, agora, a gente tem um monte de coisa para debater aqui, né? As reações, as repercussões, o que você acha que vai acontecer. Mas agora, ainda agora, estava o Flávio Dino dizendo, né, que não viu absolutamente nada demais. Nada demais. Quer dizer, onde já se viu? O sujeito cumprindo sua missão, sua função, né, do cargo. Quer dizer, já era tão escandaloso, Paulo, já era tudo tão escandaloso antes, que faltava o quê? A prova. Eu, nas entrevistas que eu estou dando sobre esse assunto, falei com a Gazeta 2 vezes hoje, o que eu tenho dito é o seguinte, todo mundo sabia que o Alexandre de Moraes tinha uma amante, que ele traía a Constituição, a esposa dele, né? O problema é que não foi nem um batom na cueca, porque você tem aquela suspeita do batom na cueca. Ele foi pego em flagrante saindo do motel com a... Foram os nudes, vazaram os nudes do Alexandre. Exato. Então é um negócio muito mais comprometedor. Assim, o cara direto, o juiz instrutor, dizendo assim, pô, o cara tá cismado. Quando ele tá cismado, sabe como é? O fundamento é a cisma do ministro, para ir atrás de mim. Para ir atrás de mim. Quer dizer, eu fiquei até meio assustado com a obsessão dele. A gente sabe que a gente foi alvo, tá há 1 ano e meio aí com o passaporte cancelado. Mas eu não tinha ideia do quanto ele estava cismado conosco. Eu não tinha essa ideia. Eu não tinha ideia do quão ele tinha levado para o pessoal a ponto de falar, não, essas postagens estão muito pessoais. Busca aí alguma coisa dizendo do golpe. Aí o cara ainda fala, do Paulo Generoso eu até consigo achar, mas do Paulo Figueiredo eu não consigo. Talvez porque eu nunca tenha defendido um golpe. Exato. Talvez pelo simples fato de que eu não... Aí, obviamente, o sujeito tem que falar, não, eu vou achar uma coisa ou duas para descontextualizar e colocar ali, e faz aquele amarrado no barbante e coloca. Isso não te faz pensar a pequenez do Alexandre de Moraes? Acho que o Rafael Fontana, um jornalista sério, né, escreveu uma mensagem que eu achei interessante. Alan dos Santos venceu. Rodrigo Constantino também venceu, assim como Paulo Figueiredo. Desprovidos de cargos públicos, sem capangas nem armas, eles fazem um miserável ministro virar à noite remexendo as redes sociais em busca de postagens as mais comezinhas. Paulo, aqui vazou na reportagem do Glenn Greenwald a meu respeito, era eu dizendo, William Bonner não vai falar nada do PL sobre o TSE, não? Acabou! Isso ele usou isso como pega mais coisa desse sou eu, né? Vai atrás, cavuca mais coisa desse, e dando como exemplo essa mensagem, que é absolutamente inofensiva e legítima, como todo o meu inquérito, né? Que é uma coletânea dos meus tweets. Então, assim, Alexandre de Moraes, você tinha noção? A sua mulher tá com ciúmes dele? Que é um negócio preocupante. Um negócio preocupante, o grau de obsessão. Esse cara dormia pensando na gente. A gente estava vivendo sem pagar aluguel na cabeça dele, né? É impressionante o negócio. E realmente, e assim, de novo, né? Você vê o tamanho da expressão que a gente estava naquele momento na Jovem Pan. Isso é muito impressionante. O establishment realmente enxergou a gente como inimigos prioritários. Nessa história que você está falando de vazar os nudes da amante, etc., eu me lembro que o César Maia, você lembra também, ele usava um termo chamado factoide, que era o que dava... As pessoas depois entenderam errado o que ele chamava de factoide, achava que era um fato que não era um fato, mas o factoide era aquilo que dava forma ao fato.
Então, nós, nesse momento, com os áudios, com as imagens, com os diálogos, nós passamos a ter a imagem, a forma, aquele fato dos abusos que o Alexandre estava cometendo. Exato. Eu estava aqui conversando com uma advogada bastante renomada, e ela estava dizendo, olha, na minha turma de doutorado tem 6 assessores de ministro do STJ e do STF, e a pauta dos grupos é simplesmente os atos do Xandão. Quando falo, já destacam. Academicamente falando, fez merda. Né? Então, assim, a separação do acadêmico para a vida no mundo real. Mas eu nunca imaginei que, de fato, né, dia 20, foi o dia até que a gente voltou a se falar. Meu aniversário foi dia 29 de dezembro, e nessa madrugada, 28 e 29 de dezembro, o Alexandre estava vasculhando a internet, separando postagens nossas para mandar para os capangas, para os laranjas, né, dele dentro dos tribunais. E o dia que eu mandei a mensagem para você, falando, a gente tem que se alinhar aqui, porque nós fomos alvos juntos, meu aniversário foi dia 29 de dezembro, dia 30 foi o dia que saiu a decisão contra a gente. Eu estava com a minha família de férias no Wisconsin, depois de assim, um período de muito trabalho, foi para todos nós, né? Aquele período pós-eleições, eleições pós-eleições, a gente teve que trabalhar muito. E enquanto eu estava descansando, o cara no áudio diz, o ministro está coçando o saco, ele não tem o que fazer, e como ele não tem o que fazer, ele está caçando a internet e refazendo o dossiê. E ele vira e fala assim, será que eu que vou ter que fazer o laudo? Então nós já tínhamos o Alexandre como juiz, acusador, vítima, mas nós não tínhamos ainda o Alexandre perito. Um novo personagem nessa história é o Alexandre perito, o Alexandre montando laudos contra jornalistas que ele critica. Uma loucura. E eu não sei como alguém, em sã consciência, estava vendo aquele, era Augusto Botelho, não sei o nome do cara. Sim, Augusto de Arruda Botelho, os Prerrogativas, o Cacai, essa é a turma que está saindo em defesa. O Brasil... Aliás, o Cacai, eu vou mandar uma mensagem para ele aqui ao vivo agora. Vou mandar uma mensagem para ele aqui ao vivo. A pior parte para mim foi use a criatividade. Não tem nada, doutor, use a criatividade. Cara, se isso não é uma prova de um crime, né? E a cara de pau do Dino agora, de falar que não viu nada demais, e de todos esses... Paulo, todos os que estão dizendo que não há nada demais, a gente já sabia que havia. E a gente vai poder discutir depois o oportunismo, o timing, a hipocrisia dos veículos de comunicação ou de tucanos arrependidos. Tudo bem. Mas depois dessa prova material, do corpo de delito ali, quem insistir que não havia nada demais é cúmplice. É cúmplice. Porque, de novo, como é que você pode argumentar que é defensável juridicamente um ministro do TSE/STF falar, dar ordem para o capanga, para o inferior? Use a criatividade. O cara está cismado. Cisma. Quando ele cisma, é uma tragédia. Não, mas isso virou embasamento jurídico, né? Constitucional. É com base em que artigo da Constituição? A cisma do ministro. É um negócio de louco. Eu fui... ontem tive um turbilhão de emoções nisso, né? Porque dá alguma esperança, né? O dinheiro confiscado, por exemplo, para mim não é pouco, é relevante. Claro que não. A verdade nas redes sociais é fundamental para o nosso trabalho, a gente se vira, a gente é resiliente, mas são 1,5 milhão, 1.600.000 seguidores sem acesso, a menos que usem a VPN. Que é como a gente vende os nossos cursos, tudo. Como a gente vende as nossas assinaturas, como a gente vende os nossos apoios. Lembrando que esta mesma trupe foi aquela que a gente sabe que ameaçou as pessoas da Jovem Pan para que elas se livrassem de nós. Porque se nós estivéssemos... Aliás, nesse momento nós temos aqui mais ou menos 24 mil pessoas aqui e mais 1.600 e pouco no Instagram, mais o Rumble. A gente tem aí mais ou menos 26 mil pessoas nos assistindo agora. E eu digo... Eu vou até abrir aqui só por curiosidade como é que tá. Jovem Pan Jovem Pan tem no YouTube 11.900 e a CNN Brasil 13.600. Então a gente tem mais do e a Record News 4.400. Então a gente tem mais do que a soma da Jovem Pan com a CNN, com a Band News que está com 2.500 mais a Record News. E o SBT não está aparecendo aqui para mim. Mas nós, em condições normais de temperatura, competindo em paridade de armas com
com os nossos colegas jornalistas, nós éramos imbatíveis. Então nós perdemos o nosso emprego, nós perdemos o nosso microfone, né? Nós perdemos a possibilidade de vender o nosso conhecimento, que é o que a gente tem para vender. Eu sempre falo, acho que ninguém vai querer o meu corpinho nu ou o seu corpinho nu no OnlyFans. Eu acho que não. Respondam aí no chat se vocês querem ver o OnlyFans do Constantino. Sei, eu acho que se a Joyce Hasselman, que está apoiada pelo Ricardo Nunes agora... Ô, Rodrigo, a Joyce Hasselman é muito melhor que você, Rodrigo. Joyce Hasselman, eu queria te falar que no OnlyFans, você dá de 10 na Joyce Hasselman, dá de 1000 na Joyce. Você viu a do Elon Musk com o Trump? Que ele divulgou agora? Ele falou assim, os haters vão dizer que é inteligência artificial. Exato. Tem mercado OnlyFans para a turma da direita, assim. Então, enquanto não tem OnlyFans, eu queria perguntar, onde é que as pessoas podem, nesse momento, apoiar o teu trabalho, que é um dos jornalistas mais atacados do Brasil? Então, no meu caso, é o Patreon, que é rodrigoconstantino.com, e o Locals, que é rodrigoconstantino.locals.com. Esses são os dois instrumentos para garantir a minha independência e viabilizar o meu trabalho como comunicador independente. Eu faço o apelo que as pessoas apoiem o Constantino. Eu sempre digo que o brasileiro ele tem pelo menos 2 responsabilidades cívicas individuais na internet hoje em dia. A primeira delas é ele usar um VPN, porque o VPN é quem dá a você. O Alexandre já manifestou em decisão que ele odeia o VPN, morre de medo do VPN. Então você tem a obrigação de proteger a sua internet, a sua privacidade e a sua liberdade de consumir o que você quer. Né? Você não quer um ditador que decida que livros que você vai ler ou não, que jornais que você vai ler, que conteúdo você vai acessar. Então, a primeira é o VPN. A segunda é que você precisa apoiar pelo menos 2 iniciativas de criadores de conteúdo. E eu sempre falo isso no ar, vocês que acompanham minhas lives sabem. Apoie o Constantino e o Alan, apoie o Paulo e a Revista Oeste, apoie a Gazeta e a Ludmilla, apoie o Monark e o Constantino. Não faz diferença. Se cada um escolher pelo menos 2 criadores de conteúdo, os números que a gente tem, imagina, agora com 27 mil pessoas nos assistindo, você imagina se a gente tivesse uma fração dessas pessoas nos apoiando. Ia ter aqui na live audiência para apoiador para todo mundo. As pessoas que desejam me apoiar podem me apoiar através do site www.paulofigueiredoshow.com/apoie. E você ainda pode usar um cupom de 20% de desconto, P Figueiredo Show, paulofigueiredoshow.com/apoie, cupom P Figueiredo Show, com o cupom dá um pouco mais de $5 por mês. A gente sempre brinca que é uma promoção do McDonald's. Né? Um lanche do McDonald's por mês, você está viabilizando os trabalhos de jornalistas independentes e com coragem de peitar esse sistema. E aí vamos começar a análise, Paulo. E a gente nunca voltou atrás. Isso é que é bacana, Rodrigo. Eu tenho orgulho de estar aqui com você, porque e o outro que sofreu muito, eu quero receber ele no programa amanhã, que é o Alan dos Santos. Nós nunca retrocedemos. E teve nova ordem de prisão para ele hoje, ele já respondeu, né? Mandando o Alexandre ir buscar ele lá em Orlando. Em Orlando. Porque teve os pedidos dele de extradição negados, são pedidos esdrúxulos, né? Imagina esse tipo de palhaçada que o Alexandre faz chegando aqui no Departamento de Justiça. Imagina que vergonha. E é por isso que ele não pede, não nos intima, não nos notifica, etc, porque tem que formalizar. E ele vai formalizar com base no zap do laranja dele. E ele não precisa formalizar nada, porque ele já está nos punindo de forma muito superior a qualquer crime que ele possa inventar, que a gente, porventura, tenha cometido na cabeça dele. Quer dizer, imagina, passaporte, Paulo, nem traficante pede no Brasil. Né? Contas bancárias congeladas independentemente do dinheiro. Se a gente fizer um Pix agora e arrecadar 17 milhões de reais, que nem o Bolsonaro conseguiu, na minha conta, e acho que na sua também, é tudo congelado imediatamente. Imediatamente. Não tem limites. Não tem limite. Se eu ganhar 1 trilhão de reais, eu tenho 1 trilhão de reais bloqueados na conta. Louco. E censura prévia, que a Carminha, né? Carmen Lúcia, cínica, o Cala a Boca já morreu, isso é censura, mas excepcionalmente, e agora já soube que está beijando a mão do Alexandre de Moraes enquanto nós falamos aqui. Né? Um ato simbólico de solidariedade que o Dino já verbalizou e ela demonstrou humilhando-se como mulheres feministas normalmente fazem diante de homens poderosos. Né? Então, realmente é um negócio impressionante. Eu queria... Eu só quero fazer
a ressalva para essas pessoas que estão fazendo esse beijamão, minimizando. O mais inteligente ali foi o Barroso. Não vi nenhuma ilegalidade flagrante, mas aguardo os novos desdobramentos. Porque vem coisa aí. E esse aqui é o erro do Dino. 6 gigas, 6 gigas. Vem muita coisa por aí, eu já sei algumas das coisas que vem por aí, e eu digo, vocês vão ter que dobrar cada vez mais a aposta da ilegalidade. Que os ministros do STF façam isso num primeiro momento, é claro, eles vão defender a prerrogativa deles para sempre, para poder fazer o que eles quiserem, porque se a sociedade endossar isso que o Alexandre fez, significa que todos eles também passam a ter esses poderes ilimitados, né? O limite, a linha que não se cruza, ela passa a ser muito mais dilatada. Então é claro que do lado deles a gente espera esse tipo de coisa. Mas para o resto das pessoas, para as pessoas que defendem o indefensável, eu fico até pensando como é que o Arruinaldo Azevedo está dizendo. Já se manifestou. Disse que estava tirando um descanso do descanso, né? Porque ele está de férias e com aquelas vestimentas cada vez mais ridículas, ele veio dizer que não tem nada demais. Ele, o Arruda Botelho e o Cacai juntos e a turma do Prerrogativa. Mas você disse uma coisa aí que já me traz aqui um primeiro grande debate que está acontecendo. Você disse assim, claro que todos os ministros vão defender o espírito de corpo, porque senão abre um precedente perigoso para eles. Eu acho exatamente esse o ponto central, Paulo, porque eu estou vendo muita gente à direita, no meu grupo de patronos, o Pablo Marçal verbalizou isso publicamente, dizendo assim, não, o Lula quer fritar o Alexandre, porque ele vai indicar mais um comunista, nós não podemos agora pedir a cabeça do Alexandre, é loucura, olha o jogo que está acontecendo, até o nosso amigo Fernando Conrado gravou um vídeo puxando Maquiavel e puxando um pouco daí, né? O jogo é mais bruto, tenta enxergar mais longe do que você está vendo, por que isso está acontecendo agora? A Globo, a Folha, meus amigos, primeiro, o sistema está dando todos os sinais de proteção e tentar preservar o Alexandre. Segundo lugar, né? O STF vai ficar mais vermelho se o Lula indicar um comunista. Se o Alexandre sofrer impeachment já, que deveria, o STF vai ficar amarelo, como disse um amigo meu, de medo. É o precedente que o Brasil precisa, é resgatar o mecanismo fundamental de freios e contrapesos que está quebrado, graças ao senador Rodrigo Pacheco e companhia. Então, me parece que esse espírito de corpo do Supremo está muito mais interessado em preservar o companheiro que fez o trabalho mais sujo, mas com cúmplices, do que em falar, fazer um cálculo, o Lula não vai reclamar tanto, vai indicar mais um comunista e não sei o quê. Eles não estão nessa toada, porque a coisa pode sair de controle. Claro que todo mundo suspeita. O Glenn Greenwald começou a criticar mais pesado o Alexandre a partir de 2023. Ele é um cara mais de esquerda, então, mas ele está sendo atacado pelos petistas e devolvendo com chumbo grosso. Eu sei que você tem até uma opinião, né, dele, ele é um cara mais independente, mais antissistema, tipo um Tucker Carlson da vida, sei lá. Eu, na verdade, Rodrigo, eu posso até aproveitar essa enorme audiência aqui, a gente está com 32 mil pessoas nos assistindo, para dizer para vocês, eu vou colocar o meu na reta. Eu conheço a história, sei quem é a fonte, sei como o conteúdo chegou, sei qual foi a atitude do Glenn e sei como que isso aconteceu, como que a gente chegou nessa reportagem. Eu tô botando o meu na reta, não é o Dirceu, muito pelo contrário. Não é o Dirceu, muito pelo contrário. O Glenn é alguém cujo trabalho eu passei a acompanhar nos Estados Unidos. Antes de conhecer o Glenn como jornalista no Brasil, que eu nunca tinha ouvido falar, eu conheci o Glenn como jornalista nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu conheci o Glenn que desmontou e desvendou os absurdos que aconteciam na administração Bush em relação à vigilância do cidadão comum, etc, etc. Eu conheço o Glenn da época do Snowden, eu conheço o Glenn que ia no Tucker Carlson. O Tucker, ninguém me contou, ninguém me falou, o Tucker adora o Glenn. Quem me falou foi o Tucker. Então, o Tucker Carlson adora o Glenn. Então, foi esse Glenn que eu conheci. Quando veio... o Glenn teve dois... E ele é uma pessoa de esquerda. E eu não tenho problema com a visão de esquerda do Glenn. A gente, por exemplo, na questão de Israel, que você é um cara mais alinhado comigo, eu tô diametralmente oposto ao Glenn. Mas eu tenho que reconhecer que depois a gente desenvolveu algum contato pessoal,
E ele foi um cara correto comigo em todo momento. Ele começou a defender, a atacar o Alexandre, não em 2023, mas em 2022. Tem defesas do Glenn em relação ao Alan dos Santos. O Alan dos Santos, inclusive, que foi muito injusto com o Glenn, teve a hombridade de virar para mim em 2022, eu acho, e falar assim, eu estava errado a respeito do Glenn, transmita as minhas desculpas para ele. O Alan dos Santos admitiu que estava errado, pediu a desculpa deles em 2022 em relação ao Glenn, e eu transmiti. As pessoas têm que parar de pensar que todo mundo está numa caixinha. Essa caixinha de bolsonarista que a Globo coloca a gente, a Folha de São Paulo, etc, etc, eu não acho que ela seja precisa. Eu acho que se a gente estivesse encontrando a mesma coisa relativa ao Bolsonaro, nós estaríamos criticando. Eu, quando vi esse negócio, por exemplo, da ABIN paralela, falei, olha, se tiver substância, é radicalmente errado. É que eles não conseguiram me mostrar nenhuma substância. Se tivesse alguma coisa do Ramagem combinando dossiê de opositor para mandar para a cadeia com o Bolsonaro, eu tenho certeza, eu conheço você, e eu tenho certeza que você ia sentar o pau no Bolsonaro, assim como eu ia sentar também. Então, nem todo mundo está numa caixinha. O Glenn pode ter as posições dele, mas é um dos jornalistas mais sérios que eu conheço. O que ele publicou da... Como jornalistas tradicionais, raiz, costumam ter, ele tem uma paixão pelo furo. Que é uma... se você quiser fazer análise freudiana... Não fala que o Glenn tem paixão pelo furo, cara, porque ficou uma coisa... Cara... Não, pelo furo de reportagem. Pelo furo de reportagem. Né? Porque, de novo, né? É o garganta profunda, um presidente renunciar. Esse é o tipo de coisa que move o mundo. O jornalista investigativo, o tesão dele é conseguir... Cara, você está escolhendo as metáforas horrorosas. Escandaloso, uma bomba. Garganta profunda, o furo, o tesão. Tudo bem, tá meio sexual a metáfora, mas o fato é que isso move um jornalista sério, digamos assim. Ele é capaz de ver um negócio que vai contra o cara que ele admira, mas ele tem que soltar em nome da verdade e do jornalismo. Né? Então, vamos admitir então essa premissa, né? A coisa eu tô colocando a minha reputação jornalística na reta. Então não houve uma coordenação de fritura controlada do sistema e tampouco o Lula interessado em indicar mais um comunista e preocupado com o poder rival de um Alexandre que é tucano, não é do PT, historicamente falando, foi do PSDB, trabalhou com Alckmin e tudo mais. E digo mais, se a Folha de São Paulo não tivesse aceitado publicar as reportagens do Glenn, porque eles têm uma parceria que vem desde a Vaza Jato, se a Folha de São Paulo não tivesse aceitado publicar as reportagens do Glenn, ele teria publicado essas reportagens em outro veículo. É que a Folha aceitou. Eu digo que já tem meses que eu falo, foi mais ou menos junto ali da ida ao Congresso, quando a gente esteve junto lá, que eu vi uma mudança de posição editorial na Folha e eu tenho chamado a atenção para isso. O Estadão mudou primeiro, e a gente sabe por quê, a Folha mudou segundo, digamos assim. E eu suspeito que muito disso, e as pessoas não avaliam esse componente, Rodrigo, mas muitos dos acontecimentos políticos são consequências de relações pessoais. O Alexandre, por exemplo, é um cara detestável. E como você pode ver nos diálogos dos próprios assessores dele, que falam, porra, esse cara ninguém aguenta mais, quando ele cisma é uma tragédia. Ele tá pedindo, por favor, atende aí, me quebra o galho, eles dizem isso. Ele é uma figura detestável. Dizem, e eu não tenho como confirmar, que o tal do Marcelo, que era chefe de gabinete dele, já não trabalha mais lá e pediu demissão, se indispondo com o Alexandre. Então ele coleciona inimigos. Eu ouvi dizer, e eu não sei se é verdade, que ele colecionou inimigos dentro da Folha de São Paulo. Inclusive, lembra, ele censurou a Folha de São Paulo recentemente. Eu ouvi dizer que até a Mônica Bergamo se indispôs, começou. Então, há uma questão das pessoas entenderem, de um outro lado, que todo mundo em volta do cara odeia ele. E o outro componente, que é um componente importante, para que serve mais o Alexandre para o sistema? Não, então, qual é a utilidade do Alexandre hoje? Isso é importante pelo seguinte: você está trazendo uma informação relevante, colocando o seu na reta, dizendo não foi plantado pelo PT. E eu estou dizendo para você o seguinte: o sistema pode, a forma como vai reagir pode ter a ver com isso. Ele se tornou descartável e tóxico, até mais do que descartável. Ele se tornou tóxico, que é o ponto do Conrado.
no Maquiavel. Ele virou, né, aquela figura que simboliza o autoritarismo e o abuso de poder. E eles já conseguiram recolocar o ladrão na cena do crime, se livrar do Bolsonaro. Então, para que manter esse pitbull que fez o trabalho sujo, manchando a imagem e desgastando e afetando a vida deles? Eles não conseguem mais viajar, sair para jantar, né? Então, tudo isso eu entendo. Isso é como a reação do sistema vai acontecer. Agora, eu concordo com você uma coisa, Paulo. Eu vejo muita gente querendo explicar o mundo, sempre com teses conspiratórias, como se tudo fosse decidido numa sala por 6 pessoas e é tudo binário. Não, o sistema, eles estão fazendo isso. Cara, o negócio é muito mais caótico do lado de lá também do que a gente pensa. Um começa a bicar o outro, tem vaidade, tem relacionamentos... Dá para ver, tem um componente muito bacana nessa história que eu acho que as pessoas não repararam. E teve um cara que fez um comentário na internet que eu achei muito inteligente, que foi o seguinte: a gente às vezes imagina que, tem um monte de delegado da Polícia Federal, tem um monte de coisa, um monte de gente envolvida, a gente imagina que o sistema de monitoramentos dele é maravilhoso, né? Que eles monitoram toda a internet, que, a gente fica com medo de falar no WhatsApp, tem gente, às vezes até as pessoas comuns, Paulo, será que eu posso pisar no Brasil? Será que não sei o que? Eu falo assim, o sistema deles era o Alexandre de madrugada caçando meus tweets e os seus tweets para mandar para um laranja, coitadinho, ter que atender. Então, o Ben Shapiro sempre fala, eu atribuo muito mais a incompetência de um bando de cabeça de bagre, as coisas que acontecem, do que a malícia de gênios do mal, do que o Jorge Soros ou o Dirceu controlando tudo. Né? Na cadeia de comando tem um bando de cabeça de bagre. O próprio ministro, entediado e obcecado com a gente, mandando uns subalternos aí, uns sparring. São laranjas. A palavra para essas pessoas são laranjas. Isso. Eles estavam lá para fingir que eles eram agentes diferentes do ministro. Isso é a definição de laranja. Exato. Enquanto a gente fala aqui, foi solto mais um pedaço da reportagem. Agora mirando no Eduardo Bolsonaro, acho que isso já tinha saído. Mas o Eduardo Bolsonaro foi hoje de manhã, onde os caras dizem, esse é um bandido, quero ir atrás do Eduardo Bolsonaro. Assim, tem o veredito antes. O veredito antes, o cara é um bandido, esse é um bandido. E o Eduardo Bolsonaro é um bandido pelo quê? Ele roubou milhões de reais da Petrobras, ele desviou dinheiro dos fundos de pensão? Não, ele simplesmente critica a forma como um servidor público, que é o ministro Alexandre de Moraes, fez o trabalho dele, que foi a condução do processo eleitoral. Esse é um bandido. O meu ponto é o seguinte, vamos voltar para essa questão do sistema e os interesses em jogo, para tentar projetar o que pode acontecer. Né? Só para antes disso, 37 mil pessoas nos assistindo. Peço a todo mundo que clique aí no like e que apoie o meu conteúdo e o conteúdo do Rodrigo Constantino nos links na descrição. Trabalho de jornalismo independente. Então, a gente vai começar a ver a reação, né? A OAB cobrando resposta, mas daquela forma da OAB, né? O senhor Alexandre de Moraes, por obséquio, o senhor cometeu ritos atos fora do rito, ou seja, ilegais, né? Os eufemismos. A gente está vendo já o Dino, a Carmen Lúcia beijando a mão, o sistema. Eu já soube de algumas pessoas que são fonte comum nossa, por exemplo, que são alvo desse turbilhão todo, né? Pagaram um preço muito alto, dizendo, puxa, eu esperava que o sistema reagisse de uma forma mais dura, largasse a mão dele, né? Porque viu a Não, mas aí é uma inocência. Eu acho, porque ainda vem mais coisa, porque não é assim que acontece a briga. De uma hora para outra, todo mundo fosse largar o cara. Eu confesso a você que eu estou surpreso na direção oposta. Quando eu soube que as reportagens sairiam essa semana, e eu estava discutindo com não vou dizer com quem, mas eu falava assim, cara, eu tô curioso de ver como é que a Globo vai reagir. O UOL, eu tinha curiosidade específica com 2 órgãos, digamos assim, a Globo e o UOL, que são os 2 mainstream mais de esquerda que a gente tem hoje no país. E a Raquel Landim no UOL pedindo impeachment do Alexandre. Vários pedindo, aquele... Walter Maiorovitch, uma coisa assim, também falando, cometeu crime. Várias pessoas dentro do establishment dizendo, cara, isso aí tem que cortar. Engraçado que o Maiorovitch, para mim, fez uma confissão do que o sistema vai fazer.
Sim, proteger o Lula e a eleição. Proteger o Lula e a eleição. Essa é a preocupação deles. Por isso que eu me preocupo, inclusive, com as pessoas já querendo botar a carroça na frente dos bois. Não, então vamos anular a eleição. Eu falo, não, peraí, que aí você caga tudo. Exato. O cara que vem falar em melar a eleição, o cara que vem falar... Olha, e outra coisa que também na direita tem um bando de bolsonarista preocupado só com carguinho e eleição, ano de eleição. Né? De novo, nós estamos aqui diante de uma bomba e tem uma prioridade, a queda de Alexandre de Moraes. Nesse momento, Paulo, eu vou dar uma de Paulo Figueiredo nesse momento, que diz que conversaria até com o MBL, qualquer um. Nesse momento, eu acho que eu sou capaz de tomar um cafezinho com o Gilmar Mendes e falar assim, Gilmar, vamos defender o sistema, o senhor não acha? E ele vai virar para mim e falar, onde já se viu? Não podia fazer isso fora do rito. Não podia, Constantino, não podia. Você foi alvo de uma injustiça. Eu sou capaz de tomar um café com o Gilmar Mendes nesse momento. Eu sou também. Um objetivo, derrubar Alexandre de Moraes. Veio o batom na cueca, veio o nude, veio o flagrante do motel. Ele tem que cair. Ponto. Depois a gente vai discutir estratégia xadrez 4D, caramba. Então eu fico horrorizado com algumas reações, sim. A gente sabe que tem um embate contratado, que o Alckmin está ali como garantia, que o Alexandre é o cara do Alckmin, que são globalistas tucanos versus comunistas ligados ao foro e à China. A gente sabe de tudo isso. Que dizem que tinha um acordo de 2 anos de gestão do Lula e passar o bastão para o Alckmin, que o Lula não está querendo levar adiante isso. Tudo isso são boatos que vêm à tona. Não me interessa nesse momento. Não me interessa. Interessa, é como um amigo nosso, eu não sei se eu posso falar o nome dele, né? Mas alguém com um sobrenome muito impactante, que ele tinha me mandado mais cedo a mensagem do Pablo Marçal, falando, não, o Lula vai, vocês não estão enxergando, o Lula vai indicar um comunista. E eu, na dúvida, fiquei assim, caramba, será que ele está defendendo isso? Eu não mandei mensagem, né? Sim, sim, a gente falou sobre isso. Isso é um absurdo. Aí ele me respondeu. Para mim também a mesma mensagem. Num momento em que temos presos políticos, Clezão morto, o sujeito vem falar de Lula indicar alguém? Então, eu fiquei aliviado. Eu falei, é claro, exatamente esse é o ponto. E não é, discutindo com algumas pessoas, um deles virou e falou assim, não, mas eu entendo que você esteja magoado, que seja uma coisa pessoal para você. Não, não é não. A minha coluna da Oeste tocou nesse tom. Eu tenho lugar de fala, o Paulo tem lugar de fala, mas eu não estou falando aqui como alguém que foi perseguido pelo Alexandre. Eu estou falando como um brasileiro patriota. Eu estou falando uma coisa óbvia. O cara que está fazendo mais mal ao país foi pego com a boca na botija. E vocês vão discutir xadrez 4D e Lula e lá na frente os cambal? Vocês estão brincando comigo. E outra coisa, aí vem um outro ponto que já é uma análise que o Paulo mesmo já fez. Eu quero voltar aos tempos em que eu podia, em primeiro lugar, ir para o Brasil. Segundo lugar, subir num caminhão de som. E terceiro lugar, meter o pau no Lula. Eu fiz muito isso em 14 anos de governo do Lula. Hoje eu não posso fazer nada disso. Por quê? Por culpa do PT? Não, por culpa do Alexandre de Moraes, um tucano. Quem foi que prendeu, que mandou, enfim, e que fez tudo que fez? Foi o Alexandre de Moraes. Então eu não estou entendendo essa coisa do, não, o Lula. O Alexandre de Moraes é o algoz número 1 no momento do país. E tem muito mais poder do que o Lula. Isso é importante que as pessoas entendam. O Alexandre tem muito mais poder do que o Lula. O Lula, quando ficou chateado com as coisas que fizeram contra ele vai lá, manda a AGU, não sei o que, babá. Se o Alexandre manda a Polícia Federal na sua casa às 6 horas da manhã, como fez com a família Mantovani. No domingo, 6 carros da Polícia Federal. Isaac Pérez, da Multiplan, como fez com o Luciano Hang, com o Meyer Nigre, empresários grandes. Ou hoje, como está fazendo com o Oswaldo Eustáquio e com o Alan dos Santos. Filha do Oswaldo Eustáquio. Filha. O Lula nunca teve esse poder. Ele não tem e nunca teve esse poder. O Lula pode me odiar, como odiava, sempre odiou e odiava ainda mais você, Rodrigo. Mas ele nunca bloqueou as nossas contas bancárias. O Lula nunca tocou ele entrou num processo na justiça contra mim e perdeu. Então é um grau, é uma magnitude, e falta o senso das proporções às pessoas. É uma magnitude de poder diferente. E eu sinceramente, o caso do Pablo Marçal, eu estou muito curioso com o fenômeno Pablo Marçal, devo entrevistá-lo, a gente está
ia ser na quarta-feira passada, teve um negócio do furacão, o estúdio da TV Flórida estava fechado e tal, não conseguiu ser, e a gente vai marcar a nossa nova entrevista. Eu vi a sua entrevista com ele no Braddock, achei que ele foi um desastre, até comentei. Mas a dele no contraponto do Brasil Paralelo foi muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa. E deu outras entrevistas boas, acho que vi uma sabatina no UOL dele que eu também gostei, vi boas entrevistas dele. Então estou curioso, como você, com o fenômeno Pablo Marçal. A gente não é bolsonarista para saber, não, mas isso, o interesse do Bolsonaro, do PL em São Paulo, tô cagando para esse troço. Então, eu tenho interesse no personagem político que está chamando atenção às pessoas. Só que este caso, para mim, e eu mandei essa mensagem para ele privadamente por WhatsApp, dizendo o seguinte: você está fora da sua profundidade política, isso está além da sua capacidade. Isso que você está falando é uma bobagem. Está fora da sua capacidade, está fora do seu elemento. Isso aí é um negócio do qual você não entende. O Pablo Marçal entende muito de palestra motivacional, entende de provocação. Bastante, hoje entende... o que ele fez com o Boulos foi engraçado com a carteira de trabalho. Ele é um cara muito midiático, ele é um cara que entende muito de psicologia, gatilhos mentais, persuasão. Acho ele um craque nesse sentido. Quando entra na política e na formação das ideias, etc., na ciência política, ele não sabe nada. Ele é um cabaço. Então, calma na hora de querer opinar. E ele está conseguindo que a gente trate dele. Então, pelo menos nesse sentido, ele está conseguindo o que ele quer. Mas calma, porque esse é um assunto sério demais para ficar dando opinião assodada, apressada, antes de fazer uma análise mais profunda. Eu Exato. Até vou mandar uma mensagem para o Felipe Sabará, porque o Sabará é um cara mais inteligente, coordena lá o programa de governo dele. Vou mandar uma mensagem para o Sabará falando salve... O Sabará que me disse, Rodrigo, eu sei que você andou suspeitando, criticando ele, eu tô próximo, eu vi o curso dele, levei outros 5 empresários lá, gastaram 20 mil reais cada um para fazer o curso do cara. O cara é bom mesmo. E eu tô vendo uma coerência histórica com as coisas que ele defende em relação ao empreendedorismo, uma coisa mais liberal. Mas o meu ponto é o seguinte... Ele tem um ponto que para mim é o melhor de todos, que se conecta com o que a gente está falando. Mudar o mindset do Brasil. Isso. Mindset é bem palavra de coach. Ele usou o termo no Brasil paralelo software. Ele fica falando, o Brasil está rodando o Windows 95, mesmo que tenha o melhor hardware do mundo. E eu tenho visto esse software do brasileiro muito forte nos comentários aqui no nosso chat. Tá dizendo que o pessoal está dizendo que o Barroso está fazendo um pronunciamento. Não vou conseguir colocar aqui, mas eu sei que parece que o Barroso está fazendo um pronunciamento. Deve estar passando pano para o Alexandre ainda. Nesse momento ele deve estar ainda passando pano para o Alexandre. Mas o que as pessoas, o software ao qual ele se refere, na minha opinião, que é o software equivocado, são as pessoas que estão aqui no chat dizendo isso não vai dar em nada, isso vai dar em pizza. É o derrotismo. É o derrotismo. E a gente chegou a essa situação por causa do derrotismo também. Então a sorte favorece o audaz. Nenhuma nação é construída por pessoas assim. E um foco míope que muitos bolsonaristas têm, né? De novo, né? Muita gente nos rotula de bolsonarista e eu vejo, tem que separar o joio do trigo dentro do que se chama movimento bolsonarista. Tem um bando de gente ali de olho em carguinho, em conforto, e tem gente com aptidão mais a lutar e se sacrificar pelo país. Tem gente que cobra, inclusive, mais disso do próprio Jair Bolsonaro. Né? Eu entendo que seja fácil também criticar de longe, é ele que está com o dele na reta, é ele que tem a filha pequena que pode ser presa a qualquer momento, então não é trivial, mas assim, um espírito mais Maria Corina, a gente está precisando nesse momento. Eu até mencionei, sinto saudade do tempo em que a gente subia nos carros de som e gritava na rua do Brasil. Está na hora de parar o Brasil, está na hora de 7 de setembro ter uma mega manifestação, está na hora das lideranças da direita assumirem esse papel. Eu estou gostando de ver o Nicolas Ferreira, garoto cabra macho. Estou gostando de ver o Gustavo Garcia, o Eduardo Girão. O Marcel Van Hatten, que não é bolsonarista. O Girão e o Van Hatten não são bolsonaristas, são do Novo. Exato. Então, assim, é hora de subir o tom e ter um foco... Magno Malta também fez uma boa declaração. O próprio... Eu gostei da mudança de posicionamento do senador Flávio Bolsonaro. Sim, foi. Muito, muito positivo. Publicou aquele quadro de humor o sketch do Paulo Souza, né, do Hipócritas. Eu sempre digo que o Paulo Souza é um gênio, né? É maravilhoso aquilo, né? O Moraes julgando o Moraes e tudo mais. E não podemos cair nesse derrotismo. As nuvens mudam de direção, as coisas são imprevisíveis em Brasília, a batata está assando, vem mais coisa aí.
tem que ter a pressão das ruas, tem que ter as lideranças. Esse é o ponto que você falou agora. O que está faltando, e eu estou sentindo essa falta, é a pressão popular. Então, todos os elementos estão colocados. O que está faltando, e a gente está aqui com 40 e poucas mil pessoas nos assistindo agora, 43 mil pessoas, o que está faltando nesse momento, Rodrigo, é a pressão popular. Eles quebraram o espírito, né? Não acho. Não, eles tentaram. Eu digo assim, eles tentaram. Não. Se o Bolsonaro mandar as pessoas para as ruas, elas vão. A ausência do brasileiro nas ruas é única e exclusivamente porque eu acho que há um entendimento, o problema do software. O entendimento é de que o Bolsonaro precisa liderar e as pessoas precisam fazer o que o Bolsonaro falar, quando na verdade deveria ser o oposto. O povo deveria liderar e o Bolsonaro deveria fazer o que o povo empurrou ele para fazer. E eu acho que o software é equivocado. Neste momento, eu tenho absoluta certeza, parece que tem uma manifestação marcada, acho que, não sei se para o 7 de setembro. Para o 7 de setembro. Eu não consigo entender como pode o presidente Bolsonaro não estar endossando ainda essa manifestação. Eu também acho. Mas ainda que ele não endosse, as pessoas deveriam ir, a despeito do que ele diz. Porque assim como eu acho que o povo de São Paulo está dando um recado para o Bolsonaro de não adianta empurrar Nunes goela abaixo, não, porque a gente sabe que esse cara não é de direita e a gente vai acabar indo para esse outro cara aqui, que é o Marçal, que está indo no vácuo deixado pelo Bolsonaro. Né? Assim como o povo de São Paulo está em boa medida, ele está aí com 10, 15% das pesquisas. O povo é autônomo. O povo precisa ser autônomo na ida às ruas. O povo precisa ser autônomo na ida às ruas. E eu digo que se nós tivéssemos até esse momento a pressão popular mais forte, as coisas teriam mudado. Aquela manifestação que o Bolsonaro apoiou e fez em março, linda em São Paulo, com o Silas Malafaia, aquela manifestação, aliás, o Silas Malafaia gravou um vídeo também muito duro sobre Moraes, aquela manifestação foi importante, foi de mudança de chave no Brasil. Foi um dos componentes de mudança de chave do Brasil desse ano. Eu não quero pegar muito pesado aqui com o Bolsonaro, né? Não só porque... Zero pesado. Não, com o que eu vou dizer agora. Não só porque um monte de gente vai ficar, não pode criticar o mito, né? Eu respeito muita coisa que o Bolsonaro fez pelo Brasil. Mas eu também tenho minhas críticas, e sempre tive. O meu ponto é o seguinte, não pode ele que é inegavelmente a maior liderança política da direita, não pode ele que foi à Avenida Paulista, perante uma multidão, falar, chega, pô, canalha, acabou. Não pode ele, neste momento, se limitar a publicar uma notinha que ele publicou lá, um forward, lá, compartilhar uma imagem de notícia dizendo que queria mirar no filho dele, Eduardo. Não pode se limitar a isso. Nessa hora... Soa mesquinho, soa pouco. Nessa hora tem que assumir o papel de líder. Eu não tenho nenhuma pretensão de liderar, eu não sou político, eu sou um comentarista que dou minhas opiniões independentes e acerto mais do que a média, digamos. Né? A média é formada por Gugas, né? Oi, Guga. A média é baixa. É fácil, né? Aí é fácil. O Guga erra todas. O Guga é o melhor analista que existe. Porque um cara que acerta mais do que erra, você tem que pagar caro. Um cara que erra meio a meio e acerta meio a meio é imprevisível. Agora, o Guga, você poderia, teoricamente, pagar baratinho e faz tudo que é o contrário que ele diz, que ele erra todas. Né? Agora, não pode, nesse momento, Paulo, a liderança política da direita mais expressiva que tem se omitir, se eximir de responsabilidade. Não pode. Não pode. Então, Jair Bolsonaro... Grandes poderes trazem grandes personalidades, já dizia o tio Ben para o Homem-Aranha. Faça um apelo. O Marcel Van Hatten está assumindo um papel de líder da direita, e eu não quero nem dizer direita, porque nesse momento tem que unir todo mundo que acha isso um absurdo. A turma que voltou a me chamar de jornalista. Tem que unir. Eles começam mirando na gente, mas a Folha, já está o cuspidor lá, o Zé de Abreu pedindo o fechamento da Folha. Né? A turma está saindo da toca, do bueiro fascista. Então... é óbvio que isso não vai parar em bolsonarista, mas isso já era evidente. Né? Então, esse é o momento de unir todo mundo que é contra o arbítrio, que é contra o modelo de capangas. Capo e seus capangas. Né? O cara manda porque quer vendetta, porque não gosta, porque é pessoal, porque, sei lá, tem uma tara. E os capangas, que são juízes, vão lá e executam. Não pode ninguém aceitar uma coisa dessa. Então, é hora de todo mundo se unir. Agora, o Jair Bolsonaro, como liderança maior da direita política,
eu acho que ele tem que fazer um chamado. Ele é o político mais popular do Brasil. E não é à toa. Ele é um símbolo por todas as coisas que ele fez, por tudo que ele representa. Não é à toa. Os méritos, ele tem vários méritos que são devidos, mas por ele ter se tornado esse símbolo e ter esse poder enorme, ele tem a responsabilidade de ter um papel ativo nessa história. Claro que vão falar assim, então tá vendo? São os golpistas bolsonaristas contra o Alexandre. Mas o Glenn... já estão chamando o Glenn Greenwald de bolsonarista. A Folha de São Paulo é bolsonarista também? Bom, até o Maduro. Glenn Greenwald de bolsonarista. Até o Maduro é bolsonarista. Então o Glenn pode ser bolsonarista também. Eu descobri que todo mundo é bolsonarista. Todo mundo que não é o Lula é bolsonarista. É mais ou menos isso. Bom, é isso, né? Esperar mais vazamentos controlados em doses homeopáticas pelo Glenn, como fez na Vaza Jato, e povo nas ruas para colocar pressão, e a oposição no Congresso já está se movimentando, claro, já tem mais de 90 assinaturas para o impeachment, senador Girão também com uma voz ativa. Magno Malta gravou um bom vídeo também. Nós temos, nesse momento, que nos unir. Esse é o momento de deixar picuinha, ego, vaidade para trás. Esse é o momento de deixar a vaidade para trás. Nós estamos diante de uma oportunidade de derrubar o maior tirano que o Brasil já teve. Porque não teve Getúlio Vargas que fizesse as coisas que esse sujeito fez. E continua fazendo hoje, as we speak. Hoje, aqui, durante essa live, ele está mandando prender menina de 16 anos de idade. Ou a mãe, se deixar a menina usar as redes sociais. Esse ponto me chama a atenção, Rodrigo, porque ele não teve o bom senso. Esse mandado é um mandado que já está expedido há algum tempo, mas ele não teve o bom senso de recolher esse mandado. Ele não recebeu o que recebeu ontem, tendo o bom senso. Mas eu falo para as pessoas, essas coisas acontecem como ondas. As pessoas houve o impacto e as ondas estão reverberando, as pessoas estão começando a entender o que significa e virão outros impactos. Realmente. O meu neurologista e psiquiatra me procurou ontem para dizer assim, Rodrigo, se a coisa continuar esquentando e ele for isolado, abandonado, esse cara vai acabar mal. É a leitura que eu faço como alguém conhecedor dessa área. O perfil típico de psicopata narcisista dele é o perfil que acaba metendo uma bala, como Getúlio, que eu mencionei, como o Hitler, diante do aperto, né, quando se sente acuado. Por isso que ele não reage, Paulo, como muita gente acha que ele deveria reagir, com frieza e cálculo. Ele não é esse perfil. Muita gente acha que ele é um cara com esse perfil. Tá aí, ele estava entediado, obcecado, mandando os subalternos tentarem nos destruir. Ele não é um frio calculista. Ele é um cara narcisista que não suporta ser, de alguma forma, contradito, ou rechaçado, ou refutado em público. Ele é um cara que não lida bem com isso. Então, me parece, por esse perfil, que ele vai dobrar a aposta. Sempre que possível. Por isso que eu acho que a coisa vai se intensificar no primeiro momento. E aí cabe ao Glenn continuar alimentando com as coisas que ele tem e ao sistema começar a entender que ficou insustentável. Eu diria só que, assim, se o Alexandre não cair agora, não vai sobrar mais nada de Brasil. Então, aqueles que estão ainda no compasso, e esse é o meu medo do presidente Bolsonaro, não, espera esse ano de eleição, vamos ver. Se não cair agora, não sei quando cai mais. É isso. Tem que escutar mais tem que escutar mais a turma firme do que o Valdemar Costa Neto, digamos assim. Não pode ser consultor num momento desses. O Barroso se pronunciou, está aqui o pronunciamento dele. Todas as informações que foram solicitadas pelo Alexandre de Moraes referem-se a pessoas que já estavam sendo investigadas. Informações voltadas à obtenção de dados referentes a condutas de reiteração, ataques à democracia e de ataques de ódio. Em segundo lugar, todas essas informações solicitadas eram informações públicas solicitadas ao órgão do TSE que fazia o acompanhamento de redes sociais. Não houve aqui nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. Era acompanhamento de dados, informações, notícias em rede para investigar se ali havia alguma conduta criminosa ou que estava sendo investigada no âmbito do inquérito do STF. Ou seja,
até os assessores do Alexandre sabiam que estava fazendo merda, mas o Barroso acha que não, que tá tudo certo, que não tem problema, que o mesmo cara que vai me julgar pode estar cismado comigo, né? Em tese é ele que vai nos julgar, né? Não deveria, mas em tese ele pode estar cismado e abastecendo a acusação de provas contra a gente. E realimentar essa narrativa ridícula de ataques à democracia, discurso de ódio, blá blá blá. Pelo amor de Deus, até os tweets que vazaram, né? Meus, por exemplo, são ridículos. São ridículos, não tem nada. Então, pelo amor de Deus, esse discurso não cola mais, né? Nem para Globo, vai. Quero crer. Então, vamos eu acho que o sistema está ali vendo o que vai acontecer. Acho que a pressão popular faz diferença. Acho que parece que esse pedido de impeachment vai ter coleta pública de assinatura. Acho que as pessoas podem se fazer presente nessa coleta pública de assinatura. Acho que os juristas e as pessoas que entendem que há um limite, e eu acho bonito. Eu acho que o Brasil, nós somos conservadores, né? Somos antirrevolucionários. E o antirrevolucionário, ele acredita nisso, acredita que há aprimoramentos e que essa situação do Alexandre pode representar a chance do Brasil de reformar um problema. Porque tem gente que tem um pensamento totalitário, né? Idealista, romântico, assim, ele quer a solução. O Brasil tem que ser consertado da noite pro dia. A pergunta que eu mais recebo é: o Brasil tem jeito? E aí eu sempre falo assim, mas o que você quer dizer com tem jeito? A gente virar acionista ou a gente ficar mais ou menos como é que a gente Paulo, aqui nos Estados Unidos nós temos que mitigar também, nós estamos tendo que mitigar um monte de problema e risco. A coisa está piorando. Então, a batalha do bem contra o mal nunca é definitiva. Ela é mitigar estragos, ela é reformar, melhorar. Hoje nós temos a oportunidade de tentar tirar um dos maiores entraves as liberdades e a prosperidade do Brasil, que é o Alexandre de Moraes e a sua truculência autoritária. Se acharem que vão jogar xadrez 4D, ganhar tempo, é loucura, é suicídio. Olha, por que nós estamos aqui com audiência grande e tudo mais? Porque nós somos resilientes. 36 mil pessoas. Resilientes, Paulo. É aquilo que o Nassim Taleb chama de antifrágil. Né? O Trump, o cara tenta atirar no Trump e o Trump tá lá. É um cara que cresce na adversidade. Se o Alexandre de Moraes sobreviver ileso, impune a isso, ele vai virar um monstro que vocês vão sentir saudade desse aí. Saudade desse aí. Não só ele, como os seus colegas vão ter a sinalização de que eles também podem fazer o mesmo. Exato. Então é loucura esse pensamento. Eu fico arrepiado. Então é fundamental para o Brasil. Por isso que eu disse, eu tomo um cafezinho com o Gilmar Mendes. Pode convidar, Gilmar. Tomo um cafezinho. Aqui em Miami. Vou aqui em Miami pegar uma piscina com o Barroso no prédio dele. Claro. Vou aqui na piscina de Key Biscayne do Barroso conversar com ele lá. É hora de extirpar o maior problema. Ah, Rodrigo, mas todos foram cúmplices. Ah, Rodrigo, o Estadão, a Globo estão sendo cínicos, a Folha está sendo cínica. Meu amigo, o mundo tem muito canalha, o mundo tem muito cinismo. Se você acha que vai da noite para o dia acabar com todos eles, você é um louco. Você e um revolucionário, porque essa é a ideia dos revolucionários. Os revolucionários são aqueles que acham que vão se livrar de todos os ruins e vão ficar só os bons, e ele vai fundar uma nova sociedade. Exato, eu imagino assim, chefia, encontramos um jeito aqui de pegar o Al Capone, mas é pelos impostos de renda. Ah, mas se tirar o Al Capone, o sistema não foi sozinho ele. O sistema todo era corrupto, tinha políticos, tem outros mafiosos. Não, deixa lá. É mais ou menos o Guga Chakra, oi Guga, falando de Israel matar o líder do Hamas. Ah, mas vem outro. Do PCC também, de todas as organizações criminosas, vem outro, né? Então não faz nada. É loucura esse pensamento, né? Então, agora, nós temos que agir. E agir é gente na rua, liderança, botando o seu skin in the game, botando o seu na reta, para usar mais uma expressão do Nassim Taleb, é hora de sacrifício, de tomar riscos. Tomar riscos. A sorte favorece o audaz. Eu tô pedindo desde ontem, assim que eu, de sopetão, fui pego de surpresa, prisão do Alexandre de Moraes. Minha amiga Ana Paula Henkel, idem, foi lá no Twitter. Isso não é coisa de impeachment, isso é coisa de prisão. Mas tudo bem, vamos discutir o possível. É hora de tirar Alexandre. Alexandre de Moraes precisa cair. Isso tem que ficar pacificado entre todo mundo que entende o mínimo do futuro do Brasil em jogo. Não precisa ser de direita, não. Aceito tucanos, aceito oportunistas,
Aceito o MBL, Gilmar, todo mundo junto. É hora de tirar o Alexandre de Moraes. Ponto. Não sei se você conversou com seus advogados, doutor Emerson, alguma coisa assim, a respeito de posturas que dá para tomar a respeito do que aconteceu, porque numa situação de normalidade, isso era caso para trancamento de ação penal sumário. Né? Como não tem ação penal, não dá para pedir trancamento. Mas um HC ou alguma medida do tipo, restituindo as suas contas, diante dos vícios processuais aí, ele chegou a falar alguma coisa? Não, ele falou para mim que vai, tudo que for possível ele vai fazer, desde mais um apelo à Corte Internacional de Direitos Humanos, até, tem as palavras técnicas que eu não lembro, mas exigir resposta do STF, do Senado, e não sei o que, pedir anulação do meu processo, e não sei o que, tudo que puder ele vai fazer. Então o Emerson está ativo, né? E é o que se espera nesse momento, né? Os advogados, o doutor Sebastião Coelho, a gente não pode fechar essa live sem falar dele, né? Também gravou um vídeo dizendo que tem que ser preso. Alexandre de Moraes tem que ser preso, né? E veja, na hora que o Felipe Martins contratou ele, muita gente veio, não pode, tinha que ser alguém que negociasse delação, não sei o quê. O Felipe está solto. Não é recuo do Alexandre de Moraes, né? É porque são, às vezes, pressões que se tornam insuportáveis. Caras demais. Ou desgastantes, caras demais. Então, meus amigos, tem que ficar caro demais para o sistema manter Alexandre de Moraes. O Gilmar Mendes já se manifestou também agora defendendo o Alexandre. Todo mundo vai fazer, é o esperado. É o esperado. Tem que ter mais calor. Maçarico tem que intensificar, tem que botar lenha no caldeirão, tem que vir mais coisa, tem que ter gente nas ruas. Também no início falava assim, óbvio que não vai ter impeachment de Dilma, isso é chance zero. A gente participou muito disso. Sempre que falam chance zero, meu amigo, não é chance zero, tá? Então tem que começar a trabalhar com esse objetivo, com essa única finalidade em mente. Alexandre de Moraes precisa cair. Acho que é isso, Paulo. É isso. Eu quero pedir, nós estamos aí com 47 mil pessoas nos assistindo agora. Eu quero dizer que vocês estão assistindo e estão vendo as entranhas de um pouco da perseguição que a gente sofre para fazer o nosso trabalho, para tweets publicados, eu quero achar alguma coisa contra golpe, não tem, dá seu jeito, usa a criatividade, eu cismei, é contra esse tipo de coisa que a gente está brigando. Muita gente que passou por isso recuou, gente que você viu que desapareceu, pessoas às vezes que eram expoentes do comentário político brasileiro e as pessoas pararam de falar, se autocensuraram, muita gente. Tem 2 pessoas que certamente não fizeram isso. A gente foi censurado, derrubaram depois fecharam locals, a gente teve todo tipo, quantas redes sociais a gente... E não é por falta de pedido, às vezes, de amigo ou familiar, né? Pô, pega mais leve, fica debaixo do radar, claro. Não seja má. Ou ofertas que a gente recebe, né? Vou desenrolar com o Alexandre, é só você fazer isso, nós temos um amigo em comum, emissários, etc, etc. E vocês estão diante de 2 jornalistas que viraram e falaram assim, a gente não consegue. É mais forte, eu e você já tivemos essa conversa várias vezes, é mais forte do que a gente não consegue se curvar diante do errado, e vocês estão sendo testemunhas disso, vocês estão vendo isso acontecer. Então, se vocês valorizam esse tipo de trabalho, entendam, nós temos famílias, filhos, contas para pagar, estrutura e etc. E nós estamos impedidos 1 ano e 9 meses. Quem suportaria 1 ano e 9 meses com todas as suas contas bancárias bloqueadas? Então, a forma de você garantir que a gente continue o nosso trabalho são, no caso do Constantino, o RodrigoConstantino.com no Patreon. Virar um patrono meu, tem várias camadas de apoio, RodrigoConstantino.com. E no caso do Paulo... paulofigueiredoshow.com/apoie, paulofigueiredoshow.com, você vai lá, também eu tenho 2 camadas, você tem a camada de apoiador mensal, que você vai contribuir com um pouco mais de um Big Mac aí para mim por mês, vai ter acesso aos meu conteúdo exclusivo, vários artigos, etc, etc, e tem o Patrono Gold, que são as pessoas que fazem uma contribuição. Tem muita gente muito bem sucedida no Brasil, né, Rodrigo? Pessoas, empresários, etc. Pessoas que estão dispostas a dar uma contribuição um pouco maior, $50 por mês no meu caso, não sei quanto é que é o teu patrono. Eu tenho o patrono de $50, que é o Gold e o VIP. Um de 25, um de 50. Eu tenho só o de $7, que com desconto sai para 5 e pouco, e
o de $50, só para as pessoas mais bem-sucedidas, e essas pessoas, elas gozam de uma interação maior com a gente. Eu sei que você também tem um grupo de patrono. Eu tô rindo aqui por outro motivo. Apoiem a gente. Mas a minha querida amiga Ana Paula Henkel tá na audiência. E ela mandou aqui, não aceita MBL, não. Vazem. A Ana Paula, que eu amo de paixão, falamos inclusive hoje, que para mim é sempre uma inspiração, uma pessoa absolutamente maravilhosa, uma amiga incrível, e eu sei que ela gosta muito de você também, Rodrigo. Nesse ponto ela tá diferente da gente, e ela tem todo o direito de estar também, porque é uma pessoa que concorda mas eu falo isso da boca para fora num grupo ontem, falaram assim, vamos incluir o Kim Kataguiri aqui, eu falei, ele não, entra mas e aí um grupo não, aí pô, é demais. Uma coisa é você tomar café, outra coisa é o cara tá no teu grupo. Então, tem camadas as coisas. Eu acho que se dá bem, dialogar, tá tudo certo. Se o MBL, Kim Kataguiri, começarem a apoiar o Fora Alexandre de Moraes, eles estão tamo junto nesse aspecto. Depois, no resto, a gente se separa. A Ana é diferente. A Ana é amor pessoal, poxa, é amizade de frequentar casa, é diferente. Então, recado final, apoia o nosso trabalho, a gente vai continuando, o Rodrigo vai continuando fazendo os programas dele, amanhã eu tenho o Paulo Figueiredo Show às 3 da tarde, convido as pessoas, muito importante, as pessoas verem se estão inscritas nos canais, no canal do Bradock, que está transmitindo, da TV Flórida, etc, etc, porque amanhã, Rodrigo, a Ana Paula vai também, eu acho que você também, vamos falar sobre, no Senado, você não vai falar no Senado amanhã? Não. Então vai a Ana Paula. É Ana Paula. Convidado há tempo atrás, mas eu não sei como é que ficou a agenda, não me lembro. Não, é a Ana Paula e o Augusto Nunes, e acho que o Alexandre Garcia e o Alexandre Pitoli, se eu não me engano, são esses. E eu. Vamos falar amanhã no Senado, às 9 horas da manhã, numa audiência, justamente sobre a censura das redes sociais, que eu suspeito que sejam ordens clandestinas do Alexandre, e vou levar as minhas evidências para essa suspeita, para que o Senado aprofunde essa investigação também. Então, e às 3 da tarde estou no Paulo Figueiredo Show. Até breve e vamos acompanhando aí os desdobramentos desse... Isso aí. E acho que você tocou num ponto chave aqui, Paulo, sem derrotismo, turma, sem derrotismo. Vamos em frente. A turma tá lutando na Venezuela hoje ainda, e lá tá meio game over, né? Agora imagina se o Brasil ainda não é Venezuela, ainda dá para impedir. Tudo bem que a Venezuela tá copiando umas coisas do Xande, mas dá para impedir esse destino. O Brasil tem muitos grupos de interesse, tem a Globo, que não tem interesse em virar a Venezuela, tem o agronegócio, tem bancos, tem indústrias, tem muito comércio. A Venezuela era um poço de petróleo em formato de nação. Não é trivial. Então, assim, o Brasil tem alguns anticorpos que precisam ser reavivados. Eu posso dizer que se a Venezuela passou por um momento onde eles poderiam ter se livrado do Chávez e do Maduro, e alguém virou e falou assim, não vai adiantar nada. Não vai dar em nada, zero chance. E aí deixaram de agir e deu no que deu. Espero que a gente não perca a oportunidade de agir agora, justamente para que a gente não se torne Venezuela. Mais uma vez, link para apoio na descrição. Até o próximo. Rodrigo, a gente vai se vendo e vai se falando. Abraço. Valeu, turma. Grande abraço a todos.